voltando para nossa segunda parte da entrevista com o site Legião Alvirrubra. Não fica muito maçante, fazer de no máximo uns 10 minutos. Então nós temos a quinta pergunta. O que você acha que está errado no nosso sistema de confrarias, praticamente inexistente, de pouca atenção da diretoria, e que medidas você acha que são necessárias para que obtenhamos melhoras? Então, o que está errado? Primeiro, a diretoria não dá nenhuma atenção ao sistema de confrarias. Nos recebeu tudo em janeiro e em dezembro, mas eu não sei qual é o motivo, não vejo nada a não ser vantagens para qualquer clube, qualquer time ter um sistema de consulados de confrarias. Então, o que está errado? Tudo está errado, porque tudo parte dos próprios torcedores locais, assim, que estão fora, lá em Brasília, lá em São Paulo, lá em Manaus, lá em São Luís, lá em Petrolina. É um nascimento óbvio ali pelos torcedores, é um nascimento de baixo para cima, só que pode ser ajudado também como um nascimento de cima para baixo, a partir de um só alvirrubro querer montar um sistema de confrarias e ele pedir apoio à diretoria, a diretoria dizer passo a passo como é que se forma a confraria, apoiar em subsídios e tal. Então não vai precisar mais um camarada só, dois, três se desdobrarem atrás de torcedores, atrás de várias coisas. Hoje quem assume esse papel praticamente é a Confraria de Brasília, que sempre alguém entra em contato conosco, lá agora com o Ricardo, com o pessoal lá em Brasília, e pede o know-how de como criar uma confraria. Então isso era para ser centralizado no próprio clube. Então, além dessas medidas que eu já falei para que obtenhamos melhoras, nós podemos também citar o próprio regimento, a criação do regimento de confrarias, que a Confraria de Brasília já o fez, já entregou à diretoria para ser o que? Ser homologado só o regimento de confrarias, que não precisa aval dos conselheiros, mas uma coisa que se precisa aval dos conselheiros é a mudança do estatuto do Náutico para a inclusão de um artigo, dois artigos, no máximo três artigos, referente à criação das confrarias e autorizando a formação de seu regimento. Então é isso que nós necessitamos hoje. Então vem a sexta pergunta aqui. Por que você não pôde aceitar os convites para presidir a ATAI, Associação de Torcedores e Amigos do Icasa, e dirigir a diretoria dos consulados do Ceará? Na verdade, o que surgiu inicialmente foi um convite nas próprias redes sociais, assim que eu converso. Eu sou um dos cofundadores da ATAI, para eu me lançar como presidente do Icasa, caso aconteça o que aconteceu, que era a saída de Zacarias, o ex-presidente, próprio Damião, né, que também saiu agora, e hoje quem assumiu foi o Matheus, a presidência do Icasa. Então era um surgimento assim da própria torcida para alguém assumir. Jogaram, lançaram, quem da torcida pode assumir, quem está na ATAI que pode assumir o clube. Então estava um negócio meio jogado. Então eu me disponibilizei no momento que, chamando a torcida, convocando quem assume, eu disse eu assumo. Só que aí eu fui estudar um pouquinho do estatuto, né, da minha carreira, e eu vi que eu só com 10 anos no mínimo eu posso me afastar para tirar uma licença para tratamento de interesses particulares. Então, como eu não tenho 10 anos ainda, eu resolvi não assumir a presidência do próprio clube, do Icasa. E para assumir a diretoria dos consulados do Ceará, eu precisava pelo menos morar na capital do Ceará. E da minha transferência que saiu ano passado para esse ano em janeiro eu estar aqui no Recife, eu pedi Fortaleza no meio, pedi João Pessoa, pedi Natal, pedi Fortaleza e pedi Recife. Se hoje eu estivesse lá na capital do Ceará, com certeza eu assumiria essa diretoria de maior bom grado, mas morando em Recife, são quase 800 quilômetros para a capital do Ceará, fica inviável assumir a diretoria e trabalhar com ela à distância. É óbvio que eu posso ser um auxiliar do diretor,
Então existe um diretor lá no próprio clube e eu auxilio, seria um vice-diretor assim, só que sem cargo nenhum, para caso necessite, ele precisa de subsídio, precisa de know-how, como se cria confrarias, como se cria os consulados, eu posso ajudá-lo à distância. Sétima pergunta: em caso de um convite, você aceitaria desempenhar alguma função no Náutico? Caso de um convite, sim. Eu estou aqui em Recife, eu me dispus, a pedido do Ricardo Cavalcante, a pedido de outros torcedores do Náutico, de outras confrarias aí de Maceió, de Natal, de São Paulo, de Manaus, me falaram se eu assumiria, no caso, uma futura diretoria das confrarias alvirrubras, e eu me dispus, ou até ajudar um diretor que não fosse eu. Eu disse, eu estou sempre à disposição, eu sou alvirrubro, nasci alvirrubro. Então, o que o Náutico precisar é só contar comigo. Eu sou sócio do Náutico, eu sou sócio, mesmo eu estava morando em Brasília, eu era sócio. Então eu não podia dizer não em nenhum momento para o Náutico. E oitava pergunta: além de uma falta de um olhar mais visionário para as confrarias, que outras falhas você enxerga na atual campanha de sócios do Náutico? É uma campanha que ela não é divulgada. Óbvio que os torcedores sabem que existem os sócios, que eles têm acesso ao estádio, dependendo da categoria, ele não precisa comprar ingresso, só é passar sua carteira na catraca, mas precisa de maior divulgação. Precisamos de aumentar esse número de sócios. A falha, a gente pode se associar online, isso daí é um ganho. O Ceará não tem isso, essa disponibilidade, que é um clube de torcida assim, muito assim, tem 2 milhões, 3 milhões de torcedores do Ceará espalhados pelo país. O Ceará não tem esse tipo de associação, mas podia ser mais bem divulgado, podia se criar outras categorias. Tem várias, é óbvio que podia se criar categoria sócio-confrade, sócio-consulado. Eu acho que não. A própria categoria do sócio contribuinte, acho que são R$ 30 que se paga por mês, já abarcaria esse sócio que mora longe, que quer se associar para ajudar o próprio clube. Nós temos sócios patrimoniais, sócio contribuinte, sócio torcedor, sócio de várias coisas, que na verdade o que falta é divulgação. Fazer campanhas para chamar o clube, óbvio, não somente no intuito de ver os jogos, só que o Ceará não tem clube. E tem um número de associados de 20 mil, com 13.500 adimplentes, onde se parou, não pode mais se associar a ninguém. Por quê? Porque o estádio PV, ele cabe 20 mil pessoas. Então não se pode associar mais ninguém. Quando o Castelão voltar, eles pretendem aumentar o número de sócios para 45 mil, com o intuito somente de ver jogo, porque o Ceará não tem uma estrutura, uma sede que o Náutico tem, um CT que o Náutico tem. Então o Náutico tem tudo para aumentar o número de sócios. Poderíamos hoje ter 20 mil sócios, ou seja, o estádio todo ser somente para sócios, deixar somente aquele limite para a torcida visitante lá de 2.000. Então o Náutico poderia ter 18 mil sócios, podendo adentrar os próprios aflitos, ou o próprio sócio ser feito no internacional, que ele não tem acesso aos jogos, ele paga 20%, 30%, 50%, dependendo do tipo de sócio. Então precisamos aumentar o número de sócios, só depende da nossa diretoria e da nossa presidência. Então é isso aí, torcida alvirrubra, estive junto com vocês nesse momento. Qualquer coisa aí, eu tô aí nas redes sociais, no Facebook, no Orkut e no Twitter, é só me procurar. Obrigado.